Fala aí galera, muito bem-vindos a mais uma resenha bíblica, onde nós compartilhamos uma resenha de uma mensagem que um dos ministros aí trouxeram e para que possa, de repente, compartilhar com você aquilo que me impactou, aquilo que para mim foi muito interessante, talvez possa também ser interessante, impactar também aí a sua vida. E a mensagem de hoje, quem ministrou foi também o Dave Leonardo, uma mensagem muito poderosa. Então vou trazer a resenha aqui para vocês daquilo que eu tomei nota, daquilo que eu aprendi, daquilo que eu me alimentei, daquilo que está baseando a minha vida para eu continuar caminhando. E é o que eu trago para vocês. Está baseado no Evangelho de Mateus, capítulo 25, que fala assim, versículo 1: Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. É uma mensagem já talvez muito conhecida por muita gente, mas presta atenção nos detalhes que ela tem. Olha só a continuação. E 5 delas eram prudentes, e 5 loucas. Eu quero já parar aqui e fazer uma meditação. Estou com meu caderno aqui que eu fiz algumas anotações para compartilhar com vocês. E o primeiro ponto que eu entendo dessa resenha é para compartilhar com vocês que é um âmbito que eu nunca parei para analisar, que a gente sempre dá mérito para 5 virgens prudentes, né? A gente sempre olha e talvez essa parábola nos traz essa linha de pensamento que a gente tem que sempre nos espelhar nas 5 virgens prudentes. Mas no decorrer desse vídeo, eu vou mostrar para vocês que existe uma linha de pensamento que é um alerta que a gente tem aqui, que a gente possa conduzir dentro desse alerta que está sendo compartilhado. Mas o primeiro ponto que eu tomei nota é sobre a questão das dez virgens estarem prontas, das 10 virgens elas serem virgens, ou seja, as 10 estavam aptas. Foi exatamente o que eu anotei, o que fala lá na ministração, que é todas estavam aptas para o casamento. Presta atenção, você que talvez está aí passando por um momento de tristeza, talvez você está passando por um momento de meditação, de repensar, de rever, de cerar. Entenda uma coisa, as 10 virgens nessa parábola estavam aptas para o casamento. As 10 virgens eram exatamente o modelo. Se eu for trazer em questão de casamento, imagine pessoas que estão aptas, que estão prontas. Eu tomei mais alguma nota que fala no seguinte: não importa como você está hoje, não importa da forma que você se vê. Talvez você se veja, poxa, mas eu não sou digno, mas eu não vou conseguir, mas eu não vou vencer. Presta atenção, tanto as 5 virgens prudentes quanto as 5 virgens loucas, todas elas eram aptas para o casamento. O que isso quer dizer? Eram aptas para o encontro do noivo. Quem é o noivo, Bruno? É Cristo, é Jesus. Então todas estavam prontas. E aí eu continuo aqui, que é: você é desejado pelo noivo. Você é desejado pelo noivo. Ou seja, o entendimento das 10 estarem aptas, tanto a pessoa que está ali buscando, que está no templo, na igreja, que está meditando, que está orando, mas você que também talvez parou. Talvez você que não está meditando, você que não está orando, você que não está com uma vida ativa, você também é desejado pelo noivo. É verdade. Então, o primeiro entendimento que nós temos no início dessa ministração, de que quem trouxe foi o irmão David, mas essa aqui é a minha resenha daquilo que eu entendi, eu compartilho isso com vocês. Eu tomei nota de mais algumas coisas, falando sobre as 5 prudentes, aonde elas estavam com a botija delas cheia do azeite. E o interessante é que o segundo ponto que eu coloquei, elas estavam ansiosas pela vinda do noivo. Então, o primeiro ponto que eu coloco aqui sobre as 5 prudentes, elas estavam com o azeite, mas olha que interessante que fala aqui sobre o versículo 5, né? Desculpa, o versículo 4. Mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas como as suas lâmpadas. Percebe que tanto as loucas como as prudentes, ambas, quando foram anunciado que o noivo estava vindo, as loucas pegaram só as suas lâmpadas, e as prudentes pegaram as lâmpadas e as botijas com azeite. E ambas foram ao encontro de Jesus. Foram ao encontro do noivo. Só que, aí vem o versículo 5, que fala assim: tardando o esposo, elas adormeceram. Ou seja,
Quantas vezes você já ouviu falar? Quantos de nós ouvimos falar, Jesus está voltando, e aí o tempo passa. E foi o que aconteceu. Só que nesse processo, quando a gente fala sobre as 5 virgens prudentes, elas saíram desejosas, elas saíram ansiosas ao encontro do noivo e preparadas. São aquelas pessoas que mesmo quando passa o tempo, elas vão lá, buscam, elas se preparam, elas não só estão com as lâmpadas acesas, mas estão com azeite. E o azeite aqui, gente, representa o relacionamento nosso com o Pai, o nosso relacionamento com Deus. A representação do azeite nessa passagem é dizendo sobre o nosso relacionamento com Deus, entende? Então o azeite representa a sua intimidade com Deus, o seu relacionamento com Ele. E essas noivas prudentes estavam cheias disso. Agora, interessante que eu tomei nota sobre as 5 loucas. Eu coloquei 3 pontos aqui. O primeiro ponto que eu coloquei foi sobre a botija estar vazia. Então, esse processo de a botija estar vazia significa que um dia, olha que interessante esse ponto de vista. Se na verdade, quando a gente tem a botija vazia de azeite, a representatividade aí é um ponto interessante a se analisar. O que faz a lâmpada estar acesa era o azeite. Se está vazio o recipiente do azeite para deixar a luz acesa, quer dizer que em algum momento esteve cheio. Mais interessante que a gente sempre fala das 5 virgens loucas como realmente as imprudentes, como as que não têm, como as que estão vazias, como as que não vão chegar em lugar. Mas sabe o que é interessante? Em algum momento da vida, essas noivas loucas tiveram a sua lamparina cheia de azeite. O que significa que o seu relacionamento com Deus era um profundo, que o seu relacionamento com Deus era íntimo, que ansiava pelo noivo, que estava à sua espera. Um outro ponto que eu coloquei fala sobre seu relacionamento já foi íntimo, o que eu acabei de falar. Fala também sobre a questão de estar ansioso. Um dia, essa pessoa também esteve ansiosa, porque o seu relacionamento era muito íntimo com Deus. E aí eu coloco aqui ainda sobre a botija vazia. Eu coloquei aqui talvez 4 pontos para a gente parar para analisar. Presta atenção nisso. O primeiro ponto que eu coloquei a botija vazia tem o significado de relacionamento frio, um relacionamento já distante, um relacionamento que já não existe. Por quê? Porque está vazio, não há azeite, não há relacionamento. Um outro ponto que eu coloquei significa que você não se preocupa mais com a vinda do noivo. O que isso quer dizer? Quando nós estamos sem o azeite, quando nós estamos sem o relacionamento com Deus, nós já não nos preocupamos mais com a vinda dele. O que isso quer dizer, Bruno? Lá no início, talvez você que soube, que ouve a mensagem, que ouviu a mensagem de que Cristo ressuscitou, de que Jesus era o Senhor Deus e que Ele um dia ia voltar. Lá no início, o nosso coração ardia, o nosso coração clamava pela volta dele, o nosso coração acreditava piamente, como os outros lá atrás. Mas como passou o tempo, passa-se o tempo, a gente se apega aos afazeres, ao dia a dia. Eu mesmo sou uma dessas pessoas, na correria, nos afazeres, no dia a dia, e a gente acaba se afastando do entendimento, se afastando da certeza, se afastando da ansiedade não, da vontade, da ânsia para que ele volte logo. E aí eu coloquei aqui uma linha de pensamento falando sobre que não existia estoque. E aí o ponto aqui sobre não existir estoque é que na verdade não tem como estocar relacionamento. Não tem como estocar o seu relacionamento com Deus. O relacionamento com Deus é dia após dia. O relacionamento com Deus é dia após dia, aonde nós cultivamos. Esse azeite tem que ser cultivado, não tem como deixar ele estocado, lá guardado, achando que ele vai ser o suficiente. Sabe por quê? Porque, olha só, mais para frente eu tenho aqui uma linha de pensamento, eu vou adiantar ela um pouquinho, mas vamos imaginar que as 5 virgens prudentes que saíram ao encontro do noivo, que levou um certo azeite com elas, o noivo não tivesse chego, que é exatamente os tempos que a gente está vivendo hoje. O noivo ainda não apareceu, ou seja, Jesus ainda não retornou. Então quer dizer que em algum momento esse azeite pode já não mais funcionar. Então nós não podemos nos
achar que a gente vai estocar o azeite e aquilo vai ser o suficiente para a nossa vida. Não, não, não. Tem que ser cultivado todos os dias esse azeite. E aí eu coloco aqui um terceiro ponto, aonde essas virgens loucas, elas viviam com o vestígio do azeite, né? Ou seja, já não havia mais azeite. E muitas das vezes a gente vive assim. A gente já não vive mais com a nossa lamparina cheia do azeite. A gente vive só com aquele cheirinho do azeite, com aquele último vestígiozinho. E às vezes demora muito para a gente trazer essa conotação. Já já eu vou falar sobre isso. Mas eu coloquei aqui um outro ponto, que sobre a percepção, que é a percepção da botija vazia. E olha os pontos que eu anotei aqui sobre a percepção das botijas vazias. Primeiro ponto que eu coloquei, pergunto, né? Por que e quando as noivas loucas perceberam que as suas botijas estavam vazias? E aí eu coloco que no primeiro sinal, que estavam com lâmpadas, que estavam com as lâmpadas acesas, ou seja, o primeiro sinal que elas tiveram, que as lâmpadas delas estavam acontecendo. Mas aqui no versículo que fala no 5, e tardando o esposo adormeceram, e aí vem no versículo 6, que à meia-noite ouviu-se um clamor, aí vem o esposo, saiu ao encontro. E aí vem o interessante, que o azeite consumido, a lâmpada apagou. Ou seja, o sinal que elas tiveram de que elas estavam com o azeite escasso, que já tinha acabado, foi que no primeiro momento elas foram ao encontro, ou seja, tiveram aquele primeiro impacto, como se fosse o nosso primeiro amor, como se fosse o nosso primeiro encontro com Jesus. A gente está ali fervoroso, a gente está ali com a lâmpada acesa, só que aí a gente esquece, a gente para, a gente não continua cultivando o relacionamento com Deus. Aí veio a segunda chamada, o segundo aviso, e quando metade dessas pessoas, dessas noivas, foram se dar conta, se apagou a lamparina delas, porque no versículo 8 fala assim: e as loucas disseram às prudentes, dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Ou seja, elas perceberam que acabou o azeite, elas perceberam que acabou-se o relacionamento com o Mestre, com Jesus, e por conta disso entraram em desespero, clamando para alguém ofertar o azeite. Talvez essa seja a sua situação, talvez seja essa situação que nós estamos, clamando por socorro, clamando por ajuda, mas aí as virgens prudentes não deram a elas. Falaram: se a gente compartilhar com vocês, ficaremos sem, tanto nós como vocês. Vá buscar o azeite de vocês, vá buscar, ou seja, vai você buscar o relacionamento com Deus, porque a salvação é individual, gente. A nossa salvação é individual, então cada um de nós temos que buscar o nosso relacionamento, o nosso azeite com Deus. Deixa eu ver o que mais que eu anotei. Pela demora do noivo, o azeite que se tinha na lâmpada não se era mais suficiente. Ou seja, às vezes você tem um período ali que você vai na igreja, você tem um período que você ouve um louvor, você tem um período que você ouve um amigo, uma amiga falando da mensagem de Deus, mas não é o suficiente. Por quê? Porque teoricamente a gente entende, Deus não vai voltar, então as pessoas acabam indo para curtição. As pessoas, vamos curtir, vamos trabalhar, vamos fazer a coisa acontecer. Mas veio um novo aviso: olha, o noivo está vindo. Então, de repente, é hora da gente correr para encher as nossas botijas, que é o relacionamento com Deus. Sabe esse mal que está vindo, que a gente está passando por esse momento de dificuldade? É a grande oportunidade da gente se reconectar com o nosso azeite, que é o relacionamento com Deus. Deixa eu ver o que mais que eu trouxe aqui. Então, no segundo momento, há um aviso, e aí onde eu falo, mais uma vez as 10 virgens se preparam para o encontro do noivo. Exatamente o que eu estou falando e compartilhando com vocês. Aí depois eu coloco sobre a percepção de que estão sem azeite, ou seja, a percepção é quando começam os sinais. Então os sinais estão acontecendo, né? E tudo são sinais, né? Às vezes a gente acha que não é nada e às vezes a gente acha que é muita coisa, mas tudo é um sinal. Qual é o sinal que você está recebendo agora? Será alguém te falando? Será alguém te cutucando? Será a crise? Será a dificuldade? Será alguma peste, alguma doença, algum mal que está, olha, presta atenção, olha, está acontecendo, olha, está próximo.
pode ser daqui a 1 ano, pode ser daqui a 10 anos, pode ser daqui a 100 anos, mas é um sinal. O que está sendo base para te fazer pensar e lembrar que o seu azeite está acabando, que você precisa de um relacionamento mais profundo? E aí eu venho uma parte da mensagem que me lembro que eu ouvi lá do Dave, ele estava falando isso, para mim fez muito sentido. Tem pessoas, gente, que leva anos, tem pessoas que levam muito tempo para perceber que o seu azeite está acabando. Tem pessoas que lá atrás, lá muitos anos atrás, teve um relacionamento firme com Deus, teve um momento firme com Deus, teve um momento de intimidade, de aproximação de Deus, mas às vezes fica achando que aquele momento vai ser o suficiente para mantermos em pé, para mantermos prontos, aptos para a salvação. E infelizmente isso não é verdade. Isso me tocou muito, porque, como eu falei agora há pouco, eu me vejo muito nessa situação. Eu me vejo muito no momento de necessidade de aprofundar o meu relacionamento, de encher a minha lamparina com esse relacionamento que é o azeite. E aí eu ponho mais uma meditação aqui, que se nesse momento que as loucas vão buscar mais azeite, retornasse o noivo, mas ainda não veio, né? E aí eu faço aqui, na verdade, a parábola já não fala mais isso, né? A parábola encerra falando que a gente tem que ser como as virgens prudentes, estarmos aptos e prontos para a volta de Cristo. Mas o David Leonardo falou algo, e eu trago isso também como meditação, para eu parar para analisar. Digamos que nesse segundo momento o noivo não tivesse vindo, o que eu falei agora há pouco. Digamos que ele não tivesse vindo. E as 5 noivas loucas que foram atrás do azeite tivesse pego o azeite e tivesse vindo ao encontro mais uma vez do noivo. E agora, quem estaria com menos azeite? Na verdade, a representatividade disso daqui é muito simples. A minha pergunta, até que eu faço aqui agora no meu próximo ponto de análise, é: o noivo já veio? O noivo já retornou, já voltou? Se ele ainda não voltou, nós podemos ir lá comprar mais azeite. O que isso significa? Significa que nós podemos nos trabalhar no relacionamento com ele. Significa que nós podemos aumentar a quantidade de azeite dia após dia, porque não tem como criar uma quantidade, falar assim, agora eu vou deixar aqui os próximos 10 anos, não vou me preocupar. Não, 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 não. Todos os dias podemos trabalhar o nosso azeite, que é aqui o relacionamento com Deus, e estarmos prontos para a hora que anunciar o noivo realmente está às portas, a gente possa estar aptos 100%. Eu quero que você lembre-se que tanto um grupo quanto outro grupo estavam aptas, eram noivas aptas, eram virgens, mas algumas dormiram no ponto, esvaziaram a quantidade de azeite, ou seja, esvaziaram o seu relacionamento com Deus, enquanto outras estavam ali cultivando o seu relacionamento com Deus. Como é que nós estamos? O que nós estamos fazendo? Está fazendo sentido para você essa palavra? Porque ela me tocou muito de verdade. E aí, para encerrar, eu coloquei aqui que o momento é de enchermos nossas botijas. E eu trago aqui mais 3 pontos para encerrar com você. E o primeiro deles é o azeite, ou seja, o relacionamento com Jesus vai nutrir o desejo pela vinda do noivo. Ou seja, sabe aquele momento que nós perdemos esse desejo da vinda de Jesus? Que quando passa os anos, a gente se vê nos afazeres, se vê nos nossos compromissos e não agimos com essa ânsia, com essa vontade, com esse desejo da vinda de Jesus? Pois é, se nós trabalharmos o nosso relacionamento, ou seja, se aumentarmos o azeite, se o nosso relacionamento for trabalhado com ele, nós voltaremos a ter esse desejo da volta do nosso Senhor Jesus. Segundo ponto que eu coloco aqui é o seguinte: o azeite, ou seja, o relacionamento com Jesus, vai nutrir a esperança da vinda, ou seja, vai nutrir a esperança e a certeza, sim, Jesus um dia voltará, sim, Jesus prometeu e ele vai voltar. E terceiro e final, o azeite, ou seja, o relacionamento com Jesus, vai nutrir, aleluia, aquele desejo ardente de que Jesus foi nos preparar um lugar, de que Jesus
como ele disse: filhinhos, eu vou, mas não vos deixo só. Eu vos deixo o meu Consolador, que é o Espírito Santo. Aquela promessa que ele tinha feito, que iria nos preparar e que voltaria e que nos traria e que viria nos buscar e nos levaria para uma morada celestial. O azeite, quando nós enchemos nossa botija, ou seja, o nosso relacionamento com Deus, vai nos nutrir da certeza de que Jesus foi preparar o lugar e que breve Ele retornará para nos abençoar. Sabe, para encerrar essa linha de raciocínio que muito me tocou, e eu agradeço, louvo o nome de Deus por isso, qual a área da sua vida que você para, analisa, fala: meu, aqui eu estou triste, aqui eu não estou produzindo, aqui eu não estou conseguindo ter resultado. Será que não está faltando um pouquinho de azeite? Será que se você está num momento agora, meu Deus, eu estou com dificuldade, eu não estou com esperança mais, porque está difícil, os dias são maus, será que não está faltando um pouquinho de azeite? Ou seja, será que se você trabalhar o seu relacionamento com o Criador, você não vai se encher de esperança? Você não vai se encher de certeza? Será que você não vai se encher de desejo pela vinda desse Cristo? E a certeza de que Ele está cuidando de cada um de nós? Bom, essa meditação muito me tocou e me fez aqui parar para rever. E eu quero cuidar do meu relacionamento com Jesus, dia após dia. Eu quero nutrir o meu ser, a minha alma, e dizer: Senhor Jesus, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Essa é a meditação de hoje, a resenha bíblica baseada nesse texto incrível que me fez olhar e pensar de forma diferente sobre as virgens loucas e prudentes. Ambas estão aptas, basta a gente ir lá trabalhar e buscar o azeite. O noivo ainda não voltou, então dá tempo da gente nos encher desse azeite e estar preparados para a vinda dele. Deus abençoe a sua vida e até a próxima resenha. Tchau!